Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou a professora Elcimara e hoje nós vamos resolver algumas questões referente à técnica correta de aferição da pressão arterial. Aproveita para se inscrever, não esquece também de deixar o seu like, o seu comentário, isso é muito importante aqui para o canal crescer. Então, nessa primeira questão, o diagnóstico da hipertensão arterial sistêmica deve ser baseado em pelo menos 2 aferições de pressão arterial por consulta, em pelo menos 2 consultas. Em relação ao preparo do paciente, então é importante a gente atentar aqui para o enunciado dessa questão, porque nós temos várias situações na hora de verificar a pressão arterial. Então, tem o preparo do paciente, tem o posicionamento do paciente e tem também a sequência da técnica correta que deve ser feita a aferição da pressão arterial. Então, nesse caso especificamente dessa questão, ele pede o quê? O preparo do paciente, tá? Então, ele quer a alternativa correta em relação ao preparo do paciente para a realização da técnica correta da aferição da pressão arterial, tá bom? Então, nós temos aqui no canal uma aula só explicando essa parte do preparo, do posicionamento e da técnica correta. Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, tá? Para vocês assistirem essa aula completa sobre exatamente, né, o que refere a essa questão, tá bom? Mas vamos lembrar aqui de algumas situações, né, respondendo aqui as alternativas, tá bom? Então, vamos para a alternativa A. Não é mais necessário deixá-lo em repouso de 3 a 5 minutos antes da verificação da pressão arterial. Então, gente, aqui é importante, né, o repouso. A gente sabe que o movimento, né, o exercício, ele vai alterar a pressão, vai ter uma elevação da pressão arterial. Então, para que seja verificada a pressão, paciente, né, a pessoa, ela precisa pelo menos ficar em repouso entre 3 a 5 minutos, que é o recomendado aqui pela Sociedade Brasileira de Cardiologia, tá bom? Então, como a pergunta é para a gente identificar a alternativa correta, então a alternativa A não é a correta, tá bom? Porque é necessário sim que o paciente, né, então a pessoa, ela fique em repouso dentro desse intervalo, tá? De 3 a 5 minutos antes da verificação, tá bom? Então, não é a alternativa A. A alternativa B. É necessário se certificar de que o paciente está com a bexiga vazia, né? Então, é necessário, tá? Está dentro das recomendações da Sociedade Brasileira de Cardiologia, no preparo do paciente, a gente perguntar para o paciente, né, se ele já esvaziou a bexiga, é importante para não causar nenhum tipo de desconforto no paciente na hora da verificação. Então, é importante estar certificando, já que a alternativa ela quer a correta, a alternativa correta é a alternativa B. Vamos analisar, então, as outras alternativas, por que elas não estão corretas. Alternativa C. É necessário se certificar de que o paciente não praticou exercícios físicos, não ingeriu bebidas alcoólicas, café ou fumou nas últimas 6 horas. Então, olha só, o que está errado nessa alternativa aqui? Está errado em relação às 6 horas, tá? Porque aqui são 60 minutos, tá bom? Então, é importante a gente certificar, sim, se o paciente praticou exercício físico. Como eu falei, o exercício físico ele vai alterar a pressão arterial, tá? A ingestão de bebidas alcoólicas também faz, né, tem uma elevação na pressão arterial, assim como o café e o fumo, tá bom? O que está errado aqui é as 6 horas, né, que não são 6 horas, são 60 minutos, tá bom? Então, por isso não é a alternativa C. A alternativa D. Em situações em que a hipotensão ortostática possa ser frequente ou suspeitada, é necessário medir a pressão arterial apenas na posição sentada. Então, olha só, aqui nesse caso, a hipotensão ortostática é aquela situação em que a pessoa, quando ela se eleva, né, ela levanta da posição sentada, ela vai ter uma queda da pressão arterial, que nós chamamos de hipotensão ortostática, tá bom?
Então, nesse caso de pessoas que têm essa situação, a gente precisa verificar a pressão arterial em pé também. Além da posição sentada, a gente precisa também fazer uma verificação da pressão em pé, tá? Então, por isso que está errado essa alternativa, porque ele coloca aqui, ó, é necessário medir a pé apenas na posição sentada? Não, tem que ser feito também na posição em pé, tá bom? Exatamente porque vai ter essa alteração quando a pessoa, ela se põe em pé, tá bom? Então, por isso que a nossa alternativa aqui dessa questão é a alternativa B. Nessa próxima questão, ainda relacionado à hipertensão arterial, é uma condição diagnosticada que depende, além de fatores clínicos associados de correta verificação da pressão arterial em pelo menos 2 ocasiões, né, diferentes, sem o uso de medicação antihipertensiva. Nesse sentido, analise as seguintes assertivas, assinalando a sequência correta para a realização da técnica de verificação da pressão arterial adequada. Então, nós temos aqui 5 assertivas. O que nós devemos analisar nessas assertivas? Ele quer aqui, ó, a sequência correta, de cima para baixo, da realização da técnica da verificação da pressão arterial. Vocês entenderam? Tá? Não é para marcar falso verdadeiro. Aqui é para a gente enumerar a sequência correta ali, né, de cima para baixo, da técnica da realização, né, da técnica da verificação da pressão arterial, tá bom? Então, vou ler primeiro aqui as assertivas e aí nós vamos organizar elas na sequência correta, tá bom? Então, aqui é importante, para responder essa questão, é importante a gente saber, né, sobre as orientações que são necessárias do preparo do paciente, tá? Posicionamento do paciente e saber a sequência correta também aqui da técnica de verificação, tá ok? Então, vou ler primeiro as assertivas e aí depois a gente vai enumerar aqui a sequência correta de cima para baixo, tá? Para descobrir qual é a nossa alternativa correta. Então, a primeira assertiva: certificar-se que o paciente não esteja com a bexiga cheia, que não tenha ingerido bebidas alcoólicas anterior ao momento da verificação, que não tenha praticado exercício físico na última hora. Essa assertiva diz respeito, né, o preparo do paciente para a verificação, não fala da técnica aqui, é o preparo, tá? Segunda assertiva: proceder à deflação lentamente, determinar a pressão arterial sistólica para, à escuta do primeiro som, aumentar ligeiramente a velocidade de deflação e determinar a pressão arterial diastólica no desaparecimento dos sons. Nós temos aqui a técnica, uma das etapas da técnica da verificação, tá? Lembra que eu falei para você a sequência correta? Preparo do paciente, posicionamento do paciente e a técnica de verificação, tá? Que são várias etapas. Então, nós temos aqui essa segunda assertiva, ela faz parte da técnica, né? Terceira assertiva: selecionar o manguito adequado, também faz parte da técnica. A gente tem que ver se ele é primeiro ou depois da deflação, aqui lentamente, tá? A gente vai já discutir sobre isso, a sequência correta. Terceira assertiva: centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial, né? Inflar, que é a última assertiva, inflar o manguito e estimar o nível de pressão arterial sistólica para palpação do pulso radial, palpar a artéria braquial na fossa cubital e posicionar a campânula do estetoscópio sem compressão excessiva, e inflar rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio o nível estimado da pressão arterial sistólica obtido pela palpação, tá? Então, vamos aqui à sequência correta, numerando aqui de cima para baixo, tá bom? Então, a primeira assertiva, né, segunda, terceira, quarta e quinta, mas a gente precisa colocar na sequência correta para a realização da técnica, tá bom? Então, a primeira assertiva, pelo que a gente leu as outras, né, ela se refere aqui ao preparo do paciente, que é uma das primeiras etapas aqui de verificação da técnica. Então, seria realmente o número 1, tá? Certificar-se, né?
Primeiramente, se o paciente está com a bexiga cheia, se ele não tem ingerido bebida alcoólica, tá? Dentro lá de 1 hora, que eu falei para vocês, 60 minutos, né? Na questão anterior, tá? Então, o número 1 aqui para a primeira assertiva, seguindo aqui a sequência correta, de cima para baixo. Qual seria, então, a outra, né? A gente tem a primeira assertiva, que é o número 1, tá bom? Agora, vamos para o número 2. Então, proceder à deflação não seria o número 2, né? Porque já está dentro da realização da técnica. Então, o número 2 seria o quê, gente? Selecionar o manguito adequado, tá? Que seria após, né, o preparo do paciente, posicionamento do paciente, a gente vai agora escolher qual vai ser o manguito adequado para o tamanho do braço da pessoa, tá? Então, a gente tem uma variação de tamanho do manguito. Então, esse seria aqui o número 2, tá? Então, vamos enumerar aqui. Então, a primeira assertiva, número 1. Selecionar o manguito seria o número 2. Daqui a pouco a gente vai olhar qual seria a alternativa correta. Depois de selecionar o manguito, a gente tem aqui centralizar o meio da parte compressiva do manguito sobre a artéria braquial, né? Então, a gente tem lá no manguito, a gente tem uma parte que ela está identificada no manguito, que é para ser centralizado isso sobre a artéria braquial, tá bom? Então, número 3, centralizar o meio da parte compressiva. Vamos colocar aqui o número 3 para a gente daqui a pouco olhar para saber qual é a sequência correta. Qual seria, então, o próximo passo, né? Seria o quarto. Proceder à deflação lentamente da pressão sistólica ou inflar o manguito aqui, estimar a pressão arterial sistólica, né? Então, pela técnica correta, a gente vai estimar agora o nível da pressão arterial, que seria aqui, no caso, a nossa quinta assertiva, tá? Que seria o 4, na sequência, tá bom? Inflar o manguito, estimar o nível da pressão, que é isso que para mim saber até que nível eu preciso inflar o manguito, tá? Primeiro a gente vai estimar o nível da pressão arterial sistólica. Então, como que a gente vai estimar isso? A gente vai palpar o pulso radial, né? E palpar a artéria braquial também, lá na fossa cubital, e aí posicionar a campânula do estetoscópio sem compressão excessiva. Aí a gente vai inflar rapidamente até ultrapassar de 20 a 30 milímetros de mercúrio, o nível estimado da pressão sistólica obtido pela palpação, tá bom? Então, seria o número 4. E aí, a última, então, é a segunda assertiva, tá? Proceder à deflação lentamente, determinar a pressão arterial sistólica, né? Pela ausculta lá do primeiro som, aumentar ligeiramente a velocidade da deflação, determinar a pressão arterial diastólica, no desaparecimento dos sons. Então, como que ficaria essa sequência de cima para baixo? Ficaria 1, 5, 2, 3 e 4, tá? Então, a alternativa que corresponde a essa ordem correta de preenchimento é a alternativa C. A gente finaliza aqui a nossa aula de hoje. A gente vai ter mais uma aula ainda para responder algumas questões, né, da técnica correta da pressão arterial. Mas hoje nós finalizamos com essas 2 questões, tá? E aí, peço para você que ainda não é inscrito no canal, para se inscrever. E se você gostou dessa aula, deixa também o seu like, deixe seu comentário. E aguardo então vocês na nossa próxima aula.